Como funciona a arbitragem no xadrez? Bom, a arbitragem no xadrez ela tem como objetivo garantir o bom andamento de uma competição. Os jogadores, em princípio, sabem as regras do jogo, sabem as regras de comportamento e a função do árbitro apenas é garantir, durante o andamento do torneio, uma competição seja tranquila, sem problemas, sem dificuldades. E o que é preciso para uma pessoa se tornar árbitra de xadrez? Ok, para se tornar árbitro de xadrez você precisa fazer primeiro um curso da CBX, da Confederação Brasileira de Xadrez. Esse curso é um curso preparatório que qualifica o árbitro como árbitro auxiliar. Depois de 2 anos trabalhando como árbitro auxiliar, e tendo atuado regularmente durante esses 2 anos, você pode passar a ser um árbitro regional. O árbitro regional, esse sim já pode ser um árbitro de uma competição sem ser necessário um outro árbitro principal. Já pode trabalhar como árbitro principal. O árbitro auxiliar, que é o primeiro degrau, ele só pode atuar como árbitro auxiliar e precisa de um árbitro principal, nessa competição é o Mauro Amaral. Depois de 2 anos como árbitro regional, você pode se candidatar e, se tiver sido ativo o suficiente, a árbitro nacional. E a partir daí são mais 2 outros níveis, são chamados o árbitro FIDE e o árbitro internacional, que requerem também prática durante um determinado tempo e cumprimento de normas. É necessário arbitrar como árbitro principal em torneios valendo rating, que tem umas normas que precisam ser cumpridas para se chegar até árbitro FIDE e árbitro internacional. E dentro de árbitro internacional ainda assim tem qualificações. Então um árbitro internacional ele leva talvez uns 10 anos para chegar, se começa com a auxiliar, talvez uns 10 anos chegar ao árbitro internacional, e ainda assim precisa que você fale pelo menos 3 idiomas. Seu idioma nativo e 2 idiomas da FIDE. Que tipo de benefício o xadrez pode trazer individualmente e coletivamente? Vários benefícios. Uma das coisas interessantes do xadrez é que você não precisa jogar xadrez bem ou chegar a jogar xadrez bem ou ter sucesso como jogador de xadrez para ter benefícios do jogo, ter benefícios pessoais. A partida de xadrez ela pode servir como analogia ou paradigma para várias situações. Por exemplo, a posição inicial do jogo de xadrez, ela é o início de um negócio, é o início da vida, é a posição onde você começa a se preparar para alguma coisa. O jogo de xadrez ele requer raciocínio, estratégia, compreensão, cálculo. Os jogadores de xadrez tradicionalmente têm uma visão espacial bem desenvolvida pelas próprias características do jogo. Você aprende com o tempo que uma peça não ganha sozinha, que você precisa que as peças colaborem. Isso ensina a necessidade da colaboração na sua vida pessoal. Você também percebe que não existem, você é assim, muito punido pelos seus próprios erros, né? Então, se você faz um lance errado, com frequência o seu adversário encontra o seu erro e pode até te dar mate. Isso nas crianças, por exemplo, traz muito esse nexo de causa e consequência, que você faz, você paga pelos seus próprios erros, mas que também o estudo leva à excelência. Então, isso é uma quantidade grande de valores que podem ser ensinados usando o jogo de xadrez como paradigma, e é uma quantidade grande também de características que acabam sendo levadas para a própria pessoa ao nível individual. Uma outra característica, por exemplo, você deve ter visto aqui jogadores jogando partidas de relâmpago, ping, né? São partidas jogadas inteiras em 5 minutos. Significa que você, jogando xadrez com frequência, também aprende a reagir sob pressão, a reagir num ambiente hostil. Você tem o seu adversário, você tem que fazer seus lances corretamente, tem que fazer rapidamente, você aprende a agir sob pressão. Então há vários valores, várias vantagens individuais e também sociais que podem ser trazidas pelo jogo de xadrez. E dos grandes jogadores do passado ou da atualidade, qual deles você admira mais, assim? E por quê, né? Como jogador, com resultados, Kasparov, assim, não existe a menor dúvida, Kasparov. Mas como indivíduo e como pessoa completa e ao mesmo tempo também como jogador e compositor, Ricardo Hetch, o Richard Hetch, né? Que é um dos melhores jogadores do mundo da sua época e um grande compositor de estudos também, que viveu muito além só das linhas do tabuleiro.
Tá, já. A gente sabe muito bem que durante uma partida de xadrez um jogador passa um turbilhão de coisas na cabeça dele, né? E o árbitro, como é que funciona o emocional de um árbitro durante um torneio? O emocional de um árbitro, eu acho que ele deve provavelmente evoluir de acordo com a sua própria formação como árbitro. Um árbitro auxiliar, no primeiro torneio que ele está arbitrando, ele tende a ficar nervoso com frequência, porque apenas por inexperiência. Mas os momentos importantes são os momentos de final de partida, onde é interessante que o momento em que você acaba ficando um pouco mais tenso é um momento que as jogadoras estão tensas. E o árbitro sente essa emoção, sente o efeito dessa emoção das jogadoras no seu próprio comportamento, e se ele não soubesse separar desse problema, ou seja, ele é a solução, possível solução desse problema, e se envolver nessas emoções, ele pode acabar atrapalhando o resultado final. O objetivo do árbitro é garantir que a competição seja a mais tranquila possível, mas há momentos naturais do jogo, momentos críticos, onde se espera e se exige do árbitro essa isenção emocional. O árbitro ele não pode ter inimigos, ele não pode reagir com as pessoas como se elas fossem, como se tivessem relações pessoais com elas. Ele deve ser impessoal e o menos emotivo possível. Tá, tem alguma coisa que você gostaria que mereceria alguma resposta que não foi perguntado? Bom, no meu caso em particular, sim, porque além de ser jogador de xadrez, eu sou problemista e sempre me apaixonei pelo jogo de xadrez através de solução de problemas de xadrez, como através do meu mentor, Felix Sonnenfeld. Felix Sonnenfeld é o único bicampeão mundial em esporte relacionado, em atividades relacionadas ao xadrez. Ele ganhou 2 torneios de composição, mundiais de composição para xadrez. Sócio fundador da UDP, 50 anos, o UDP faz esse ano 50 anos, fundado pelo Felix Sonnenfeld. Sonnenfeld foi verbete da Enciclopédia Britânica, talvez tenha sido também foi um dos primeiros jogadores de xadrez a ser verbete da Enciclopédia Britânica. Então, há todo um lado, um universo de beleza, emoção e arte no jogo de xadrez que é expresso através de problemas e composição e que no Brasil são todos herdeiros desse homem, Felix Alexander Sonnenfeld. Acho que é importante prestar um tributo ao Felix, que faleceu recentemente. Esse ano ele faria 100 anos, ele nasceu em 1910, faria 100 anos esse ano, e foi talvez uma espécie de, não só um mentor, mas um pai espiritual dentro do xadrez que eu tive e tive a felicidade de conhecer durante a minha formação. Obrigado. Bom trabalho hoje à noite. Obrigado.